Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Continuamos aí na nossa aula online, considerando o Covid-19, o risco de contaminação pelo Covid-19. Talvez em junho a gente já possa estar juntos novamente. Nós estávamos falando de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Na aula passada, nós falamos do artigo 303 do CPC, que traz os requisitos da petição inicial da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Vocês têm que revisitar essa aula para relembrar do assunto, é de extrema importância. Lembrando apenas que os requisitos da petição inicial, os requisitos gerais estão lá no artigo 319 e os requisitos específicos da petição inicial de tutela antecipada estão ali no artigo 303 do CPC. Hoje nós vamos falar um pouco da estabilidade da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. A estabilidade está prevista lá no artigo 304 do CPC. Nós temos apenas dois artigos tratando da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que é o artigo 303 e 304 do CPC. Então, vamos iniciar. Eu vou passar aqui o slide com aquilo que nós já vimos, né? Eu só vou passar rapidamente aqui para vocês, tudo a gente já viu. Pressupostos para a concessão de tutela antecipada, a estabilidade da tutela satisfativa concedida em caráter antecedente. Então a gente falou sobre isso, falamos sobre tudo isso aqui. Aí eu falei do artigo 303, aqui está exatamente o slide, né, com a sequência do artigo 303 do CPC. Todos os parágrafos e incisos estão aqui nesse slide, na linha do tempo do processo. E aí, assim que eu passar isso aqui, nós vamos então, sem impugnação, estabilização. E, na verdade, esse slide aqui, ele demonstra que houve uma impugnação da liminar, e havendo impugnação da liminar, você tem o exaurimento da cognição até a sentença de mérito definitivo, né? No próximo slide, que nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês, então, uma liminar deferida. E essa liminar, por não ter sido impugnada, vai gerar estabilização. E nós vamos falar sobre isso então. Né? A liminar é deferida, e aí sim, nós vamos então falar agora da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então eu vou relembrar aqui rapidamente para vocês a questão da petição inicial, tá? Então, essa nossa petição inicial de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com fundamento no artigo 303 do CPC, como vocês podem verificar, precisa deixar claro que trata-se de pedido antecedente. Então, o título desta petição inicial vai ser tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com fundamento no artigo 303 e 304 do CPC. Isso tem que ficar bem claro, tá? É o que diz aqui o parágrafo 5º do artigo 303 do CPC. E aí, essa tua petição inicial, como nós vimos anteriormente, ela nasce apenas com um pedido de tutela antecipada e o pedido final deve ser indicado aqui pelo autor. Ele vai dizer, olha, meu pedido final é tal. Então, vamos dar um exemplo, né? O nosso exemplo clássico. Nós estamos, então, diante de uma ação de reparação de danos em acidente de veículo. Essa ação de trânsito em acidente de veículo, ela vai gerar 3 pedidos. Pedido de dano material, consistente numa pensão alimentícia, ela vai gerar um pedido de dano estético e um pedido de dano moral. E aí, se nós formos fazer um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, o que nós vamos pedir inicialmente nessa nossa petição inicial? Nós vamos pedir a pensão. Vamos pedir a pensão, porque a pensão nós vamos ter requisitos do periculo in mora contemporâneo à propositura da ação. Nós vamos ter o fumus boni iuris, consistente na existência de um boletim de ocorrência, demonstrando a culpa do réu, e nós vamos ter então o periculo in mora, consistente na verba alimentar. Vamos imaginar então que desse acidente de trânsito a parte perdeu capacidade elaborativa, né? Ela não consegue mais exercer a profissão dela, e quem deu causa ao acidente deve então responder por esses alimentos. Então eu posso
fazer um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, requerendo apenas a pensão alimentícia. Então, essa minha petição ela vai nascer apenas com um pedido de tutela antecipada e eu vou indicar o pedido final e a lide. Qual é a lide? A lide é a pretensão resistida, né, pelo réu. O réu, apesar de ter sido culpado pelo acidente, apesar de estar claro, até num filme, que ele foi culpado pelo acidente, atravessando, por exemplo, um sinal vermelho, ele se nega a pagar a pensão. Então eu tenho a lide, tenho uma pretensão resistida, a minha lide é uma ação de reparação de danos e acidente de veículo que gerou todos esses pedidos que eu vou fazer ao final no aditamento. Mas inicialmente, a minha petição inicial então vai ser apenas pedido de tutela antecipada em relação aos alimentos e eu vou indicar o meu pedido final. Qual será o meu pedido final? É reparação de danos, consistente também no dano material e estético. Mas o dano material e estético não vai entrar nessa primeira fase do processo, ok? A petição inicial, então, precisa também ter o valor da causa para ser recolhido as custas. O valor da causa deve considerar o pedido do dano material e do dano estético também, não só o pedido da pensão. E eu tenho que fazer referência ao mérito da tutela provisória de urgência. Qual é o mérito da tutela provisória de urgência? É o fumus boni iuris e o periculum in mora. Então, observar todos esses requisitos da petição inicial e também o que está lá no artigo 319 do CPC. Beleza? Então a gente continua aqui. O nosso pedido foi de alimentos. E aí, o que vai acontecer aqui, no nosso caso? O juiz defere a liminar. O juiz defere a liminar, deu os alimentos que eu pedi. Pedi 3 salários mínimos de alimentos, o juiz me deu porque ele verificou que o mérito da tutela provisória de urgência antecipada estava presente. Ele verificou que todos os requisitos da petição inicial prevista no artigo 303 estavam lá, e aí então ele me concede uma liminar de alimentos, né? Lembrando que se no primeiro momento aqui o juiz verificar, olhem isso aqui, no primeiro momento o juiz verificar que não existe, ele não conseguiu identificar a existência do mérito da tutela provisória de urgência, o FBI ou o PIN, ele pode determinar que o autor emende esta petição inicial, não adite, emende esta petição inicial, para demonstrar para o juízo aonde que está, ou melhor, aonde que estão os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada. E aí, uma vez o autor conseguindo demonstrar, ele concede a liminar, ele defere a liminar, conforme autorizado pelo parágrafo 1º do artigo 303 do CPC. Beleza? Vamos adiante então. Aqui tem uma questão da coincidência de prazo do aditamento e impugnação, né? A nossa petição inicial, ela deve ser aditada. Ela deve ser aditada no prazo de 15 dias ou num prazo superior a ser concedido pelo magistrado. E o prazo para o réu impugnar a liminar, caso ela tenha sido deferida, também é de 15 dias. Então, nós temos um problema aqui de coincidência do prazo, porque eu só vou aditar a minha petição inicial se o réu impugnar, porque se o réu não impugnar, eu não precisaria, a princípio, aditar. No nosso exemplo, nós vamos ver adiante, que ela precisa ser aditada. Nós vamos imaginar, então a gente tem que voltar um pouco aqui, em que o acidente de trânsito não gerou dano moral, não gerou dano estético e gerou apenas uma perda da capacidade elaborativa. Vamos imaginar aqui que a minha petição inicial, o meu pedido será apenas de alimentos. Então eu faço um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente de alimentos, eu não tenho mais nada a reclamar do réu e o juiz concede a liminar de alimentos. Meu pedido é só alimentos. O meu prejuízo só foi aquele da perda da capacidade elaborativa. Então vamos colocar esse exemplo porque vai ser mais fácil para vocês. Depois eu volto no exemplo anterior, porque aí nós teríamos uma estabilidade parcial, né? E eu primeiro quero falar para vocês de uma estabilidade total. Beleza? Então, o nosso acidente, a nossa lide, gerou um dano apenas de perda de capacidade elaborativa. O meu pedido é apenas de alimentos. E o meu aditamento, caso houvesse impugnação, seria somente em relação a alimentos. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos uma coincidência de prazo entre o aditamento e a impugnação.
o prazo para o aditamento é 15 dias, o prazo para impugnação também é 15 dias. E o que acontece? Eu preciso saber se o réu vai impugnar, porque se o réu não impugnar a liminar, eu teria a estabilidade. Eu vou ligar o ar que está ficando muito quente aqui. Coincidência de prazo. Então, o ideal é que o juiz conceda um prazo maior para o aditamento, um prazo de 30 dias. Porque aí dá tempo de eu verificar se o réu apresentou impugnação através do agravo de instrumento ou antecipação da contestação, e então eu posso aditar posteriormente. Não sei se ficou bem claro isso para vocês. O procedimento que está lá no artigo 304 do CPC, que eu sugiro que vocês leiam, é aditamento se houver impugnação. Se não houver impugnação, nós vamos ter estabilidade, não precisa exaurir a cognição e a tutela provisória antecipada se estabiliza. Você não, o juiz concedeu os alimentos, o réu que deveria contestar ou impugnar não impugnou, então está autorizado a estabilização. Nós vamos ver isso mais adiante certinho. Mas por enquanto, na questão da coincidência de prazo, o aditamento, o prazo previsto no CPC é 15 dias ou mais, o juiz tem que sempre dar um prazo maior, e a impugnação pelo agravo de instrumento seria de 15 dias. Então, para não coincidir o prazo de 15 dias de aditamento com o prazo de 15 dias para o réu impugnar, então esse prazo que o juiz concede tem que ser sempre um prazo maior. O que deve ficar claro aqui na petição inicial. Quando redigir a petição inicial, já pede um prazo maior para o aditamento, falando dessa coincidência de prazo. Beleza? E aí a questão do meio de impugnação. Se vocês pegarem lá o artigo 304 do CPC, vocês vão verificar que a redação do artigo diz o seguinte: se o réu não apresentar recurso do deferimento da liminar, a tutela antecipada se estabiliza. E aí a dúvida que fica é: somente recurso é um meio de impugnação adequado para evitar a estabilização da tutela antecipada? Recurso é um meio de impugnação de decisão judicial previsto em lei federal, desenvolvido no próprio processo em que a decisão é proferida, e esse recurso é manejado pelo terceiro prejudicado do Ministério Público e tem como objetivo anular, reformar, integrar e esclarecer a decisão impugnada. O recurso próprio para impugnar essa decisão seria agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele deve ser interposto perante o tribunal, diretamente no tribunal, num prazo de 15 dias a partir do momento em que o réu é intimado da decisão. Então, o CPC fala claramente que somente recurso evitaria a estabilização da tutela antecipada. Mas a doutrina tem dito que, mesmo que você não apresente recurso, mas que de alguma forma controverta a liminar deferida, significa que você réu, quer o exaurimento da cognição. Então, se você antecipar aqui a contestação, porque a contestação viria no momento posterior, após a tentativa frustrada de autocomposição, se você antecipar a contestação aqui, você está dizendo: olha, eu quero que essa cognição se exaura. Eu quero fazer prova de que eu não devo essa pensão alimentícia. Então eu não preciso apresentar o recurso. Mas se eu apresento a contestação, eu já estou tornando controvertido aquele direito. E aí eu quero exaurimento. Não faz sentido determinar a estabilização dessa tutela antecipada. Entendeu? E também a doutrina diz que embargos de declaração também poderia ser usado aqui para evitar a estabilização. Só que embargos de declaração é recurso, o prazo para interposição do embargo de declaração, que é dirigido ao próprio juízo, para o relator da decisão, é de 5 dias, e o problema do embargo de declaração é que ele tem fundamentação vinculante. Eu só posso interpor embargo de declaração no caso de haver erro material, de haver omissão, contradição ou obscuridade. E aí
pode ser que essa liminar não tenha nenhum desses vícios, o que não permitiria na prática a interposição do embargo de declaração. Mas, se por acaso essa decisão conter um desses vícios, que eu falei anteriormente, e vícios que estão lá no artigo 1022 do CPC, a simples interposição do ED evitaria também a estabilidade dessa tutela antecipada e até cumpriria o que está no artigo 304 do CPC. Beleza? Então, apesar do artigo 304 falar que somente recurso evita a estabilização, qualquer manifestação do réu com o objetivo de controverter a liminar deferida dentro do prazo de até 15 dias da intimação é suficiente, segundo a doutrina, para evitar a estabilização. Porque não faz sentido estabilizar, extinguir o processo e levar o réu para a abertura de uma nova ação. Porque, como nós vamos ver lá adiante, a tutela antecipada estabilizada e o processo extinto não impede que as partes reabram um novo processo para exaurir a cognição. Então, não seria producente, iria contra uma economia processual, extinguir o processo mesmo com o réu apresentando uma contestação antecipada e extingue aquele processo e aí, réu, então você vai lá e abra um novo processo. Não faz sentido para a economia, né? Isso foge aos princípios da celeridade, da efetividade, da tutela de direito, ok? Então, meio de impugnação, apesar do artigo 304 do CPC falar em recurso, qualquer meio de impugnação seria suficiente para evitar a estabilização. Lembrando aqui que nesse exemplo que eu estou dando aqui, não houve esse recurso, porque o objetivo aqui é demonstrar como que ocorre a estabilização, beleza? Sem impugnação dessa decisão liminar, nós teremos então a estabilização. Vamos adiante aqui. E aí, nós vamos ver que essa tutela antecipada, ela conserva, uma vez estabilizada, ela conserva todos os seus efeitos até que venha uma nova decisão, num novo processo, revogando a tutela antecipada. Tá? Nós vamos ver que é possível fazer um novo processo para impugnar essa liminar deferida. Mas enquanto isso não aconteceu, o parágrafo 4º do artigo 304 do CPC diz que essa tutela antecipada conserva todos os seus efeitos. E aí aqui, nós temos algumas situações. Vejam, olha como o processo ele fica curto, né? Porque uma vez concedida a liminar, não havendo impugnação, a tutela antecipada aqui, que deferiu os nossos alimentos se estabiliza. Como não há mais nenhum pedido, nesse nosso exemplo, para o autor aditar a petição inicial, o juiz está autorizado a extinguir a ação. E aí essa é uma sentença de extinção da ação. Veja bem, aqui você não tem uma sentença que julga procedente ou improcedente a ação. O juiz não vai dizer, julgo procedente a ação. Por quê? Porque não houve cognição, porque não houve contraditório, porque não houve contestação. O juiz ele não pode dizer que a ação é julgada procedente. Ele não vai julgar a ação, não tem julgamento. O que ele vai dizer? Extingo o processo e estabiliza a tutela antecipada, porque o réu, o maior interessado, não apresentou nenhuma impugnação, significa que ele aceitou aquela decisão. E aí, se aceitou, o processo pode ser extinto. Essa sentença, ela é sem mérito, ela é uma sentença sem mérito, tá? Aqui deveria ter uma interrogação, porque é uma pergunta com mérito ou sem mérito. Na verdade, é uma sentença sem mérito, porque o juiz não julga procedente nem improcedente, e está lá, dito no parágrafo 1º do artigo 304, não diz expressamente que é uma sentença sem mérito, mas ele fala assim, o juiz extingue o processo. Tá? E aí a gente sabe, como não houve exaurimentos de cognição, você não tem mérito. Tá? Então essa sentença aqui é uma sentença sem mérito. E aí, faz coisa julgada ou não faz coisa julgada? Não faz coisa julgada. Tá? Para você ter coisa julgada, você precisa ter uma sentença de mérito. Você não teve sentença de mérito, você não teve coisa julgada material. Tá? Mas você tem a estabilização, que tem quase os mesmos defeitos aí de uma coisa julgada, né? Porque essa sentença ela fica imutável até que venha
como está aqui, ó, ela conserva os seus efeitos, essa decisão interlocutória, até que venha uma decisão posterior no outro processo revogando. Tá? Então, é uma situação nova criada pelo CPC de 2015, em que a lide é solucionada não pela sentença do processo. A lide aqui ela é solucionada por uma decisão interlocutória, um référé, que é o que levou o nosso legislador a adotar esse sistema. Référé é uma palavra francesa. O nosso legislador adotou esse sistema que existe lá na França e na Bélgica, importou para o Brasil e colocou lá no artigo 303 e 304 do CPC, possibilitando o référé que a causa seja julgada por uma decisão interlocutória. Né? Référé significa interlocutório. Então, uma decisão interlocutória resolve o processo. Não faz coisa julgada, não é sentença de mérito, mas o bem da vida buscado pelo autor do processo foi obtido. Aqui ele queria apenas os alimentos, é o único pedido dele, ele não tem mais o que aditar, concedido liminar, não houve impugnação, está estabilizado, o processo está extinto. Beleza? E aí, nós temos aqui a questão da ação revisional que eu falei para vocês. Se vocês forem lá no parágrafo 4º, parágrafo 2º do CPC, do artigo 304 do CPC, vocês vão verificar que no prazo de até 2 anos, contado da intimação da sentença de extinção, autor e réu poderão apresentar uma ação revisional com o objetivo de discutir essa liminar deferida, discutir esses alimentos. Então, no prazo de até 2 anos após a sentença de extinção, da intimação da sentença de extinção, as partes podem então requerer o desarquivamento do processo originário e mover uma nova ação com o objetivo de discutir essa liminar, exaurir a cognição e assim obter uma sentença de mérito. Tá? Então é assim que funciona a estabilização. É bem simples, né? Quer dizer, bem simples não é porque é uma novidade, mas o entendimento fica simples com essa linha do tempo aqui do processo. Quero ver o que mais tem aqui. O prazo que eu falei para vocês está lá no parágrafo 5º do artigo 304 do CPC, que é 2 anos a contar da intimação da extinção desse processo. E aí, isto aqui então é a estabilização da tutela satisfativa do artigo 304 do CPC. Bom, voltando ao exemplo anterior, o primeiro exemplo que eu dei para vocês, em que nós não teríamos apenas pedido de pensão, nós teríamos também pedido de dano moral e dano estético. E aí, nesse caso, se você tem mais pedidos, terá que haver aditamento, e essa sentença de extinção aqui, ela vai ocorrer somente em relação a liminar deferida aos alimentos. Aqui nós vamos ter uma situação em que o juiz pode julgar parcial e antecipadamente o mérito, né? Ou ele pode estabilizar o processo, considerando estabilizar parcialmente o processo em relação aos alimentos, considerando que em relação aos alimentos o réu não apresentou impugnação. Mas o autor vai aditar a petição inicial em relação ao dano moral e ao dano estético, então nós teremos contestação em relação ao dano moral e estético. Aí eu volto aqui só para vocês entenderem ao e-mail anterior, que vai ficar mais fácil para compreender. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui, porque aqui eu vou explicar melhor essa situação. Deixa eu rodar todo o slide. Veja, no exemplo anterior, né, tínhamos apenas o pedido de alimentos sem impugnação e estabilização. Mas agora no exemplo que eu estou dando, nós iniciamos a nossa petição inicial com o pedido de alimentos, mas nós falamos que o nosso pedido final será também de dano estético e dano material. Então o réu não impugnou, possibilitou a estabilização da liminar deferida em relação aos alimentos,
mas o autor ele aditou a petição inicial com pedido de dano moral e estético. E se isso acontecer, vai ter citação e intimação para a audiência do réu, para ele então contestar o dano moral e o dano estético. E aí vai ter um exaurimento da cognição para ter uma sentença de mérito em relação ao dano moral e estético. O que estabilizou foi apenas os alimentos. Então aqui nós temos uma estabilização parcial da tutela antecipada e o processo prossegue para resolver o dano material e dano estético. Eu espero que vocês tenham entendido isso também. E aí eu quero só voltar mais um pouquinho aqui para demonstrar para vocês a seguinte situação, que é esta aqui. A relevância, já falei isso no vídeo anterior, mas para que vocês compreendam melhor a relevância e o objetivo dessa tutela antecipada requerida em caráter antecedente, né? Houve uma quebra de paradigma. Por que uma quebra de paradigma? Porque pelo CPC de 73, você só resolvia um processo com sentença de mérito. Você precisava ter exaurimento de cognição, você precisava ter sentença, e somente a sentença que poderia conceder o bem devido ao autor. Agora não. Agora você tem uma decisão interlocutória no início do processo, sem ouvir o réu, e o réu é posteriormente citado para exercer o contraditório, não exerce esse contraditório através de recurso próprio ou de qualquer impugnação, então possibilita a estabilização, sentença de extinção. Tá? Uma quebra de paradigma, porque essa situação só veio ocorrer no CPC de 2015. E nós estamos então diante de um novo instituto, né? Nós temos a solução do conflito de direito material sem sentença de mérito. O juiz ele decidiu que o autor tem direito aos alimentos, no nosso exemplo, mas não deu uma sentença de mérito. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre estabilização é isso. Dúvidas, eu estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp. E até a próxima. Grande abraço.